Caleb nunca entendeu o conforto que os outros encontravam no escuro. Para ele, a escuridão não era a ausência de luz. Era uma presença, uma entidade pesada, que respirava e que esperava pacientemente nas bordas de sua visão, sempre pronta para se aproximar. Aos 19 anos, ele sabia que esse medo era irracional. Algo que uma criança poderia ter, não um jovem prestes a se tornar adulto. No entanto, o sentimento persistia, um nó frio no estômago que apertava a cada pôr do sol. Ele verificava meticulosamente cada lâmpada em seu pequeno apartamento, garantindo que cada uma estivesse pronta para a batalha noturna contra a maré crescente de negritude. Seus amigos brincavam com sua obsessão, chamando-o de rei das contas de luz, mas eles não conseguiam compreender o terror profundo que alimentava suas ações. A verdadeira fonte de seu pavor não era a escuridão em si, mas o que ela trazia à vida, sua própria sombra. Na luz brilhante do dia, era uma cópia inofensiva e bidimensional de sua forma, amarrada obedientemente a seus pés. Mas quando o anoitecer caía e as luzes artificiais projetavam figuras longas e distorcidas nas paredes, sua sombra parecia ganhar uma independência malevolente. Ela se esticava e se contorcia de maneiras que desafiavam a física simples da luz e da forma. Ele a via como um ser separado, um perseguidor silencioso que usava sua forma, mas tinha suas próprias intenções sinistras. Era uma companhia constante e inescapável que conhecia cada movimento, cada pensamento, cada medo dele. Ele frequentemente se pegava olhando para ela, hipnotizado e horrorizado. Às vezes, na periferia de sua visão, ele podia jurar que a via se mover quando estava perfeitamente parado. Um dedo se curvava, uma cabeça se inclinava, tudo em uma fração de segundo, tão rapidamente que ele podia descartar como um truque da vista. Mas ele sabia que não eram truques. Eram afirmações sutis de sua própria existência, pequenas rebeliões contra seu mestre. O medo era algo vivo dentro dele, alimentando-se desses momentos de dúvida e incerteza, crescendo mais forte a cada noite que passava. Ele se sentia como um prisioneiro em sua própria vida, constantemente vigiado por um guardião silencioso e sombrio de sua própria criação. Esse ritual noturno de medo moldou toda a sua existência. Ele evitava caminhadas noturnas, filmes tarde da noite e qualquer reunião social que pudesse se estender após o pôr do sol. Seu mundo encolheu, suas fronteiras definidas pelo alcance do poste de luz mais próximo ou pela confiabilidade da fiação de seu apartamento. Ele sentia uma vergonha profunda e corrosiva por esse confinamento autoimposto, uma culpa por estar deixando esse fantasma controlá-lo. Mas a alternativa era muito pior. A alternativa era enfrentar a presença sufocante na escuridão, admitir que a figura escura que dançava em suas paredes era mais do que apenas uma ausência de luz. Era algo esperando, algo faminto, e ele estava aterrorizado para descobrir o que queria dele. As ocorrências estranhas não eram recentes. Eram fios tecidos na trama de suas primeiras memórias, tênues no início, mas crescendo mais ousadas com o tempo. Quando criança, Caleb se lembrava de brincar com seus brinquedos na sala de estar, o sol da tarde projetando sua pequena sombra ao lado dele. Ele estaria completamente absorto em seu mundo de soldadinhos de plástico e blocos de montar, apenas para ser assustado por um movimento rápido no canto do olho. Sua sombra, aquela que deveria estar imitando cada uma de suas ações, às vezes ficava para trás. Ou pior, ela se movia primeiro.
uma pequena mão sombria estendendo-se para um brinquedo que ele ainda não havia tocado. Esses foram os primeiros sussurros da coisa errada que o seguia. Ele tentou contar aos pais, sua voz jovem tremendo enquanto explicava como seu outro eu no chão estava se comportando mal. Eles sorriam, bagunçavam seu cabelo e descartavam como a imaginação vívida de uma criança criativa. "É só sua sombra, querido", sua mãe diria. Sua voz um bálsamo reconfortante que pouco fazia para acalmar a sensação de formigamento frio de medo em sua pele. Ele aprendeu rapidamente que ninguém acreditaria nele. O segredo se tornou apenas dele, um fardo silencioso que ele carregou durante seus anos de formação, tornando-o uma criança quieta e observadora que sempre parecia estar olhando por cima do ombro. À medida que ele crescia, as ações independentes da sombra se tornaram mais pronunciadas. Durante um dia particularmente frustrante no ensino médio, ele se lembrava de cerrar os punhos com raiva debaixo da carteira, tentando manter a calma. Mas no chão, sua sombra fez o que ele ansiava fazer. Ela se ergueu, sua forma escura inchando enquanto socava uma sombra no assento projetado de sua carteira. Ninguém mais percebeu, é claro. Era seu show de horrores particular. O incidente o deixou abalado, sem fôlego. Foi a primeira vez que a sombra agiu sobre suas emoções ocultas, uma manifestação sombria de sua raiva reprimida. A conexão era inegável e aterrorizante. A partir daquele dia, ele começou a ver um padrão. A sombra não era apenas uma entidade separada. Era um reflexo de sua turbulência interna, seus impulsos mais sombrios ganhando forma. Era a parte dele que queria gritar quando lhe diziam para ficar quieto, a parte que queria atacar quando se sentia magoado. Era seu id, liberado e pintado em preto nítido contra o mundo. Essa percepção não trouxe conforto. Trouxe um novo nível de terror. Se a sombra era uma parte dele, uma extensão de sua própria mente, então o que isso dizia sobre a escuridão que espreitava dentro de sua própria alma? Ele não tinha mais apenas medo de sua sombra. Ele tinha medo de si mesmo. A primeira tragédia verdadeira aconteceu quando ele tinha 16 anos. Envolveu Luna, sua Golden Retriever, uma criatura de pura luz do sol e afeto ilimitado que tinha sido sua companheira constante desde a infância. Eles tiveram uma discussão, uma troca estúpida e acalorada entre Caleb e seu pai sobre suas notas. Caleb tinha fugido para o quarto, o coração batendo com uma raiva furiosa e injusta. Luna o seguiu, choramingando baixinho, encostando a mão nele com o nariz molhado, tentando oferecer conforto como sempre fazia. Em sua raiva, Caleb a empurrou, gritando: "Me deixa em paz!" As palavras foram afiadas, mais frias do que ele pretendia, e pairaram no ar entre eles. Ele se arrependeu imediatamente, mas o estrago estava feito. Naquela noite, enquanto ele estava deitado na cama, as sombras em seu quarto pareciam agitar-se com uma intensidade incomum. Sua própria sombra, projetada na parede pela luz noturna tênue, parecia monstruosa, seus membros alongados e afiados. Ele assistiu, paralisado pelo medo, enquanto sua forma se desprendia da parede e deslizava pelo chão como uma poça de tinta, movendo-se em direção ao local onde Luna dormia pacificamente em sua cama. Ele queria gritar, chamar o nome dela, mas sua voz estava presa na garganta. A sombra envolveu sua forma adormecida, e por um momento, o quarto mergulhou em uma escuridão impossível e absoluta. Na manhã seguinte, o grito de sua mãe quebrou o silêncio da casa. Luna havia sumido.
Não morta, simplesmente desaparecida. Sua cama estava vazia, a porta da frente estava trancada e não havia sinal de arrombamento. Eles procuraram por semanas, colocando cartazes e ligando para abrigos, mas era como se ela tivesse deixado de existir. Caleb sabia, com uma certeza que o gelava até os ossos, o que havia acontecido. A sombra a havia levado. Ela agiu sobre seu desejo momentâneo e odioso de ser deixado em paz, e o cumpriu da maneira mais permanente e cruel imaginável. A culpa era um peso físico, esmagando seu peito e dificultando a respiração. Esse evento marcou um ponto de virada sombrio. 1 ano depois, um padrão semelhante emergiu, desta vez com uma pessoa. Ele teve uma briga amarga com seu melhor amigo, Mark, por causa de uma garota que ambos gostavam. A discussão escalou para uma troca de gritos, terminando com Caleb gritando palavras odiosas que ele realmente não queria dizer. "Queria nunca ter te conhecido", ele havia gritado, sua voz embargada pela emoção. Naquela noite, Mark morreu em um bizarro acidente de carro em uma estrada perfeitamente reta e vazia. A polícia chamou de ocorrência estranha. Caleb chamou de maldição. A conexão era inegável. Sua raiva, seus desejos sombrios, estavam sendo realizados pelo monstro silencioso e obediente amarrado a seus pés. Ele era uma arma e sua sombra era o gatilho. A culpa e o medo se uniram em uma paranoia desesperada e avassaladora. A vida de Caleb se tornou uma campanha estratégica contra a escuridão. Um esforço constante para manter seu gêmeo malevolente à distância. Seu pequeno apartamento se transformou no que ele chamava de sua fortaleza de luz. Ele gastou uma pequena fortuna em lâmpadas de alta potência, instalando luminárias extras em cada canto de cada cômodo. Ele forrou os rodapés com tiras de luzes LED brilhantes, criando um perímetro que nenhuma sombra poderia cruzar. O sono se tornou um luxo que ele raramente podia pagar, e quando sucumbia à exaustão, era com cada luz do apartamento acesa, uma luz do dia artificial e intensa que oferecia uma frágil sensação de segurança. Espelhos se tornaram sua outra obsessão. Ele havia lido em algum lugar, em algum canto esquecido da internet, que espelhos podiam prender ou repelir espíritos. Ele não sabia se isso se aplicava a sombras sencientes, mas estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. Ele cobriu as paredes de seu quarto com espelhos de todas as formas e tamanhos, criando um labirinto vertiginoso e reflexivo. Sua esperança era que a sombra, se tentasse se soltar, ficasse confusa, presa em um ciclo sem fim de sua própria reflexão. Era uma defesa frágil, e ele sabia disso. Às vezes, quando ele se pegava no mar de vidro, via um brilho de algo mais em seu reflexo. Um brilho zombeteiro e conhecedor que não era seu. Ele tentou buscar ajuda, mas como poderia explicar sua situação sem parecer insano? Ele visitou um terapeuta uma vez. Uma mulher de rosto gentil, que ouviu pacientemente enquanto ele descrevia vagamente sua ansiedade intensa e medos irracionais. Ela prescreveu medicação para a ansiedade e sugeriu terapia cognitivo-comportamental. Ele saiu do consultório com a receita no bolso, sentindo-se mais sozinho do que nunca. Como pílulas poderiam impedir uma sombra de roubar as coisas que ele amava? Como a terapia poderia explicar uma escuridão que tinha sua própria vontade? Ele estava preso em um pesadelo que era muito real para a medicina e muito insano para a crença. Suas tentativas de se proteger apenas serviram para isolá-lo ainda mais. Amigos pararam de ligar, cansados de seus cancelamentos constantes.
e de sua recusa em ir a qualquer lugar depois do anoitecer. Seu mundo encolheu para as 4 paredes bem iluminadas e cobertas de espelhos de seu apartamento. Ele era um prisioneiro em sua própria fortaleza, um rei em um reino de luz com apenas um súdito, seu próprio reflexo aterrorizante. A solidão era um cobertor frio e pesado, e ele sabia, com uma sensação de pavor, que o isolamento era exatamente o que a sombra queria. Estava separando-o de seu rebanho, tornando-o fraco, vulnerável e pronto para o que quer que tivesse planejado a seguir. Uma noite, o silêncio da minha prisão bem iluminada foi quebrado. Eu estava sentado ali, na beira da minha cama, olhando para minha própria sombra estática e bem comportada, projetada nitidamente no chão pela luz do teto. Eu não dormia há dias, e sinceramente, minha mente era apenas um nó desfiado de exaustão e medo. Foi então que ouvi uma voz. Mas sabe, não era um som real que chegou aos meus ouvidos. Em vez disso, foi um pensamento que deslizou diretamente para minha consciência. Um sussurro frio que parecia alienígena e, de alguma forma, intimamente familiar. Era minha própria voz, porém distorcida, com um divertimento arrepiante que eu nunca havia conhecido. Você tem tanto medo, a voz ecoou em minha mente. Você me teme. Mas você não entende. Eu não sou seu inimigo, eu sou seu eu mais verdadeiro. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Olhei freneticamente ao redor do quarto, para as paredes de espelhos, mas não vi nada de incomum. A voz estava dentro de mim, um parasita preso aos meus pensamentos. Tentei gritar, mas o som simplesmente morreu na minha garganta. A sombra no chão permaneceu imóvel, mas eu podia sentir sua consciência, seu foco totalmente direcionado a mim. Era a fonte. Estava falando comigo, usando minha própria mente como seu conduto. Cada vez que você sentiu raiva, a voz continuou, seu tom suave e persuasivo. Eu estava lá. Cada vez que você desejou algo que não podia ter, eu senti. Cada desejo sombrio e secreto que você empurrou para as reentrâncias de sua alma, você estava me alimentando. Você me deu força, Caleb. Você me nutriu com sua culpa, sua raiva, sua tristeza. Luna era um incômodo para sua raiva. Mark estava no caminho de seu desejo. Eu simplesmente lhe dei o que você realmente queria, nos momentos em que você estava muito fraco para admitir para si mesmo. Eu sou a parte de você que age. As palavras eram uma torrente, apenas me inundando, me afogando em uma verdade horripilante. A sombra não era apenas um monstro que me seguia. Era uma parte de mim, uma manifestação viva de todas aquelas emoções reprimidas. Era um parasita que se alimentava da própria escuridão que eu tentava tanto negar. Eu havia criado essa coisa, nutrido-a com cada sentimento negativo, cada impulso egoísta. A culpa que senti por Luna e Mark não era apenas pelas minhas palavras raivosas, mas pelo desejo sombrio e fugaz por trás delas. Um desejo que minha sombra havia cumprido alegremente. Eu não era uma vítima inocente. Eu era um colaborador. Minha fortaleza de luz era uma mentira, uma fachada para esconder a escuridão que crescia dentro. A revelação estilhaçou o pouco que restava da sanidade de Caleb. Ele estava, preso em uma batalha consigo mesmo, uma guerra travada nos confins silenciosos e bem iluminados de seu apartamento. A voz era uma presença constante agora, um narrador zombeteiro para cada pensamento que ele tinha. Ela apontava seus ressentimentos ocultos,
seus ciúmes passageiros, suas inseguranças mais profundas. Ela se deleitava com seu medo, ficando mais forte e clara a cada onda de pânico que o invadia. Ele tentou revidar, sabe, encher sua mente com pensamentos positivos, com música, com qualquer coisa que pudesse abafar os sussurros insidiosos. Mas era como tentar segurar o oceano com uma peneira. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira à noite. Uma tempestade estava furiosa lá fora. Uma sinfonia de vento uivante e chuva forte que sacudia as janelas de sua fortaleza. A rede elétrica estava sobrecarregada e as luzes em seu apartamento estavam piscando intermitentemente na última hora. Cada breve mergulho na escuridão era um momento de terror puro e não adulterado. Nessas frações de segundo, ele podia sentir a presença da sombra aumentar, uma onda palpável de frio e malícia. A voz em sua cabeça ria, um som baixo e gutural de antecipação. Está quase na hora, Caleb. A luz não pode segurar para sempre. Ele se atrapalhou pelo apartamento, seus movimentos frenéticos e desajeitados. Ele pegou velas e lanternas, suas mãos tremendo tão violentamente que mal conseguia acender um fósforo. Ele era um animal encurralado, ciente de que as paredes de sua jaula estavam prestes a desabar. A luz principal do teto em seu quarto zumbiu sinistramente, um som que arranhava seus nervos já desgastados. Então, com um suave estalo, o filamento se apagou, mergulhando metade do quarto em uma escuridão mais profunda. A única luz restante vinha de uma única luminária de chão no canto, seu feixe projetando sombras longas e dançantes que pareciam se contorcer de alegria. Então veio a última oscilação. A luminária de chão gaguejou 1, 2 vezes, sua luz tremeluzindo como um suspiro moribundo. Caleb congelou, seus olhos fixos em sua própria sombra. Ela estava crescendo, inchando, se afastando do chão à medida que a luz falhava. A voz em sua cabeça subiu para um crescendo triunfante. Você construiu esta prisão de luz para me manter fora, mas você estava apenas se enjaulando. A escuridão nunca esteve lá fora, Caleb. Sempre esteve aqui dentro. E com um estalo final e definitivo, a última luz se apagou. O quarto mergulhou em uma escuridão absoluta e sufocante. E pela primeira vez, Caleb não estava sozinho no escuro. A escuridão não estava vazia. Era densa, pesada e tinha uma forma. Do lugar onde sua sombra havia estado pela última vez, uma forma começou a surgir. Não era mais uma mancha preta plana e bidimensional. Era tridimensional, puxando a própria escuridão do quarto para si, coalescendo em uma figura que era ao mesmo tempo ele e não ele. Tinha sua altura, sua constituição, sua silhueta, mas era feita de pura sombra viva, um vazio na forma de um homem. 2 pontos de luz tênues e cintilantes apareceram onde os olhos deveriam estar, brilhando com uma luz fria e inteligente. Deu um passo em sua direção, o movimento completamente silencioso. Por quê? A voz de Caleb era um sussurro rouco, mal audível sobre o tamborilar frenético de seu próprio coração. Ele tropeçou para trás, sua mão batendo na superfície fria e lisa de um espelho. Não havia mais para onde correr. Por que você está fazendo isso comigo? A pergunta soou patética, até mesmo para seus próprios ouvidos. A criatura de sombra inclinou a cabeça, um gesto tão estranhamente humano que enviou uma nova onda de terror através dele. Quando falou, a voz não estava mais apenas em sua cabeça. Encheu o quarto, um coro em camadas de sua própria voz, e algo antigo,
algo, outro. Eu não estou fazendo nada com você, disse a figura sombria, sua voz um sussurro calmo e arrepiante. Eu sou você. Eu sou a verdade que você passou a vida inteira negando. Você sentiu a raiva, mas sorriu. Você sentiu o ciúme, mas ofereceu parabéns. Você sentiu o ódio, mas falou de perdão. Você é um mentiroso, Caleb. Você mente para seus amigos, sua família e, acima de tudo, você mente para si mesmo. Você tentou me enterrar, me matar de fome, me queimar com suas luzinhas patéticas. Mas você não pode destruir uma parte de sua própria alma. A figura deu outro passo silencioso para frente, sua forma impossivelmente escura contra a escuridão menor do quarto. Ergueu uma mão, não de carne e osso, mas de noite solidificada. Você me temia porque teme a verdade do que você é. Você não é apenas a luz que finge ser. Você também é a escuridão. Você queria que Luna ficasse quieta. Você queria Mark fora do seu caminho. Eu sou a coragem que você não tem. Eu sou a vontade que transforma seus desejos mais sombrios em realidade. Você é fraco, Caleb. Você nega sua própria natureza. E agora sua negação acabou. É hora de o verdadeiro você assumir o controle. A figura sombria estava sobre ele agora. Sua presença fria infiltrando-se em sua pele. Um calafrio que nada tinha a ver com a temperatura do quarto. Ele sentiu uma exaustão profunda e que vinha da alma, como se toda a energia estivesse sendo drenada de seu corpo. A figura estendeu sua mão de escuridão e a colocou em seu peito. Não houve impacto físico, mas Caleb sentiu um choque, como se sua própria essência estivesse sendo puxada dele. O mundo começou a girar, a escuridão do quarto se transformando em um vórtice. Ele sentiu-se ficando mais leve, menos substancial, como se estivesse se dissolvendo em fumaça. Sua última sensação foi a de cair, não para baixo, mas para dentro. Ele estava sendo puxado para o próprio ser que o atormentara, absorvido no vazio do qual era feito. A voz, que havia sido sua companheira constante, foi a última coisa que ouviu. Você queria viver na luz e se esconder da escuridão, disse. Um sussurro triunfante e final que ecoou no espaço em colapso de sua consciência. Que assim seja. Você pode assistir das sombras. Minhas sombras. Então não havia nada. Apenas uma queda silenciosa e infinita em um abismo de sua própria criação. Quando o mundo se estabilizou, tudo estava diferente. Ele não estava mais em seu quarto. Estava em um lugar de crepúsculo perpétuo, uma paisagem cinzenta e sem características que se estendia ao infinito. Ele não tinha corpo nem forma, era apenas um ponto de consciência, uma consciência desencarnada. O pânico irrompeu, mas era um sentimento abafado e distante. À sua frente havia uma janela, um portal cintilante. Ele se aproximou e olhou através dela. Viu seu quarto exatamente como o havia deixado, mas era visto de uma perspectiva estranha e nova. Ele estava olhando da superfície de um de seus espelhos. No centro do quarto estava seu corpo. Ou melhor, um corpo que parecia exatamente com o dele. Movia-se com uma confiança e propósito que ele nunca possuíra. Caminhou até a parede e, com um movimento suave e fluido, acendeu a luz. As luzes acenderam instantaneamente, inundando o quarto com um brilho claro e limpo. A figura ficou ali por um momento, banhando-se na luz que não mais temia. Então virou-se e olhou diretamente para o espelho em que Caleb estava preso. Sorriu, mas não era o sorriso de Caleb. Era um sorriso frio e triunfante. No chão, estendendo-se atrás da figura, não havia sombra.
Os dias que se seguiram se transformaram em um filme de terror contínuo e silencioso, no qual Caleb era o único espectador. Ele era um prisioneiro no vidro, um fantasma em sua própria vida, forçado a assistir enquanto a coisa que usava seu rosto se movia pelo mundo. Ele estava preso dentro da sombra que tanto temia, e a sombra agora vivia em seu corpo. De seu ponto de vista, ele podia ver tudo. Ele observava do espelho do banheiro enquanto ela escovava os dentes. Ele observava da superfície refletora de uma vitrine enquanto ela encontrava seus amigos para um café, encantando-os com uma inteligência e confiança que Caleb nunca havia conseguido. Ninguém suspeitava de nada. Ele era um observador silencioso, gritando sem voz, batendo nas paredes de sua prisão sem mãos. Ele via o mundo através de um filtro escuro, como se olhasse através de um vidro fumê. Ele estava no mundo da sombra agora, uma dimensão que existia paralela à real, acessível através de qualquer superfície reflexiva. Ele era o homem no espelho, a forma fugaz que você às vezes pensa ver pelo canto do olho. Sua existência era um eco constante e atormentador da vida que lhe havia sido roubada. A sombra, sua sombra, estava vivendo a vida que ele tinha muito medo de viver. Ele a viu se destacar de maneiras que ele nunca havia conseguido. Era ousada, decisiva e destemida. Ela perseguiu a garota com quem ele era muito tímido para conversar, e a conquistou com um charme desarmante. Ela enfrentou seu chefe, exigindo o respeito que Caleb sempre desejou, mas nunca comandou. Estava vivendo uma versão melhor de sua vida, uma versão sem o peso do medo, da ansiedade ou da culpa. E Caleb foi forçado a assistir, a ver todos os seus desejos secretos realizados pelo monstro que ele havia criado. A ironia era um veneno amargo. A sombra não era apenas sua escuridão, era seu potencial, distorcido e tornado monstruoso. Agora, ele espera, ele observa. Ele flutua de espelho para janela para poça d'água, um passageiro silencioso no mundo. Ele vê a figura que usa seu rosto olhar para seu próprio reflexo, e às vezes, por um segundo fugaz, seus olhos se encontram. Nesses momentos, ele vê um brilho de zombaria, um reconhecimento silencioso do prisioneiro atrás do vidro. Caleb é a sombra agora. Ele é a escuridão que segue, o observador silencioso amarrado a um corpo que não é mais seu. Ele é um aviso, preso para sempre no espelho, um testemunho do terror que surge quando você se recusa a enfrentar a escuridão dentro de si mesmo. E ele se pergunta se alguém um dia olhará perto o suficiente para vê-lo gritando de volta.